Shalom, shalom, meu nome é Ariel, sou filho do apóstolo Éder. E a pedido dele, eu vim trazer hoje uma palavra, uma interpretação acerca do livro de Daniel, que particularmente é um livro que eu gosto muito. E a palavra é mais para o público jovem e o meio em que se vive. Ou seja, os jovens que não se contaminam com o meio que vive. E foi isso que Daniel fez, né? Foi isso que Daniel era. Ele era um jovem com um objetivo em mente. Daniel, ele foi levado muito jovem para a Babilônia. E foi sim, e como diz, foi sim instruído acerca da cultura babilônica. E ele não se contaminou com aquilo. Ele foi um jovem que tinha em seu coração os mandamentos de Deus, tinha uma direção e um objetivo certo. Ou seja, ele não se contaminava com as pessoas nem com o meio que ele vivia. Ele tinha uma direção, ele sabia o que ele queria e ele honrava a Deus com isso. Amém? Vamos começar a leitura. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei, e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentos por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: Eu temo o meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Então vós me fareis arriscar a minha cabeça diante do rei? Então disse Daniel a Melzar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Põe teu servo à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei. E conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então ele lhes consentiu esse assunto, e os provou por 10 dias. E ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que o de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Então Melzar tirou-lhes a porção do alimento e o vinho que eles deveriam beber, e deu-lhes legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Olha só que interessante. O rei, quando ele cerca a Israel, ele pede para que se lhe tragam jovens sábios, né? Jovens de boa aparência, jovens bonitos, nobres, para que fossem instruídos em toda a cultura que era da Babilônia, toda a cultura de mago, astrólogo, toda a cultura, como diz, corrompida, porque lá eles aprenderiam acerca da cultura babilônica. Porém, Daniel, ele tinha uma direção, ele sabia o que ele queria, mesmo sendo tão jovem. Ele foi para lá, ele foi tirado do seu reino, foi tirado de sua casa, foi tirado do seu lugar. Só que ele, como diz, não se contaminou com isso. Ele não quis sair da presença de Deus. E ele tinha uma visão, ele tinha uma direção. E quando o rei ele pede para que todos esses jovens sejam tratados bem, né? Ele colocou uma porção de alimento que provavelmente tinha muita carne, carne que os judeus não costumavam comer. Por exemplo, porco. Os manjares reais sempre foram bem dotados de carnes impuras, de acordo com a lei judaica. E Daniel, ele não queria se contaminar com isso. Ele tinha uma direção, ele tinha um objetivo em mente, não se contaminar com esses alimentos. E ao fim desses 10 dias, eles foram se achados mais sábios, ao fim desses 10 dias, ao fim dos 3 anos, eles foram se achados mais sábios
do que os outros que eram bem tratados. Ou seja, Deus ele honrou a decisão de Daniel. Daniel, mesmo não tendo, como diz, não tendo a obrigação de fazer isso, porque ele foi tirado do seu reino. Agora ele está em outro lugar, em outro costume, outra cultura, e mesmo assim ele é firme em seu coração, firme em sua decisão, em não querer se contaminar com isso, em cumprir a lei e a vontade do Senhor. Então Deus honra Daniel, entende? Daniel ele era firme em suas direções, ele tinha um objetivo em mente e ele sabia que ele não queria se contaminar. Continuamos a leitura. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos com os quais atribulou-se o seu espírito, e o seu sono cessou. Então o rei ordenou que chamassem os magos e os astrólogos, os feiticeiros e os caldeus para revelarem ao rei os seus sonhos. Então eles vieram e se puseram perante o rei, e o rei disse-lhes: Eu tive um sonho, e o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. Então falaram os caldeus ao rei em aramaico: O rei vive, ó rei, vive para sempre, diz a teus servos o sonho, e nós mostraremos a interpretação. O rei respondeu e disse aos caldeus: O assunto se foi de mim. Se vós não me fizerdes saber o sonho com a sua interpretação, sereis cortados em pedaços, e as vossas casas serão feitas um montouro. Mas se revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e recompensas, e grande honra. Portanto, revelai-me o sonho e a sua interpretação. Eles responderam novamente, e disseram: Que o rei conte aos seus servos o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse: Eu sei certamente que vós procurais ganhar tempo, porque vós vedes que o assunto se foi de mim. Todavia, se vós não me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós, pois vós preparastes palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim. Enquanto passa o tempo, portanto, contai-me o sonho, e eu saberei que vós podeis mostrar-me a sua interpretação. Os caldeus responderam perante o rei e disseram: Não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Portanto, não há nenhum homem, nenhum rei, senhor, ou governante que tenha pedido tal coisa a qualquer mago, ou astrólogo, ou caldeu. E é uma coisa rara que o rei pede, e não há nenhum outro que possa mostrá-lo perante o rei, exceto os deuses, cuja morada não é em carne. Por causa disso, o rei ficou irado e muito furioso e ordenou a destruição de todos os homens sábios da Babilônia. E o decreto estabelecia que os homens sábios deveriam ser mortos, e eles procuraram Daniel e os seus companheiros para os matarem. Então Daniel respondeu com um conselho e sabedoria a Arioque, o capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os homens sábios de Babilônia. Ele respondeu e disse a Arioque, o capitão do rei: Por que o decreto do rei é tão precipitado? Então Arioque fez o assunto conhecido a Daniel. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo, para que ele revelasse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles desejassem as misericórdias do Deus do céu concernentes a este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos homens sábios de Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois de Daniel bendisse ao Deus do céu. Daniel respondeu e disse: Bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti, pois tu nos deste a conhecer agora o assunto do rei. Então Daniel foi a Arioque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse os homens sábios da Babilônia. Ele foi e assim lhe disse: Não destrua os homens sábios da Babilônia, apresente-me perante o rei, e eu revelarei o rei a interpretação. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente. E dessa forma lhe disse: Eu encontrei um homem dos cativos de Judá que fará conhecido ao rei a interpretação. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: És tu capaz de dar-me a conhecer o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei e disse: O segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Porém há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça sobre tua cama são estes. Antes de continuar com a leitura, olha que Daniel fala aqui. O rei, ele na verdade pede que os astrólogos, os sábios, dessem
a ele o sonho que ele sonhou. Não é uma coisa simples. Ele não chega nos astrólogos e fala: olha, interprete esse sonho e fala o sonho. Não. Ele queria que eles revelassem o sonho que ele teve e em seguida a interpretação. Porque aí ele saberia que é verdadeira, que veio de verdade, né? Não só enrolariam ou ganharia tempo acima do rei. E nisso saiu o decreto do rei bravo, porque eles não conseguiram fazer o que o rei pedia. E chegou a Daniel. Daniel chegou à presença do rei, pediu tempo, foi orar e Deus lhe revelou o sonho. Mas perceba uma coisa: Daniel ele foi preparado há cerca de 3 anos para que isso acontecesse. Deus deu um sonho tão importante como esse para um rei ímpio, para um rei que não servia e não temia a Deus. O rei Nabucodonosor não era um rei justo, ele era um rei orgulhoso, soberbo, e mesmo assim, Deus lhe concedeu um sonho tão importante, um sonho acerca do final dos tempos. Olha como a coisa é grande aqui. E ele preparou Daniel por 3 anos para que se fizesse grande no meio da Babilônia e desse interpretação. Então Daniel ele foi preparado, ou seja, ele chegou na Babilônia, rejeitou os manjares, rejeitou os alimentos contaminados, rejeitou fazer parte daquela cultura, se encheu de sabedoria, se encheu de luz, se encheu da palavra do Senhor, tinha uma direção, tinha um objetivo em mente e não se contaminou com o meio. Ou seja, ele vivia em um meio em que as coisas eram contaminadas, mas mesmo assim a lei e a vontade do Senhor permaneceu no coração de Daniel. Ele tinha uma direção e um objetivo em mente. Ele era duro acerca disso. Você vê um Daniel um cara de visão. Ele não se distraía com certas coisas. Ele não se deixava perder com certas coisas. Ou seja, ele não era influenciado, mas influenciava o meio. E Deus honrou isso, tanto que depois nós vemos na história de Daniel que ele se fez grande entre os homens. Ou seja, a interpretação que Daniel deu ao rei o fez se erguer no meio dos homens. Ele foi ordenado ao governador da Babilônia, de toda a província da Babilônia. Continuamos a leitura. Quanto a ti, ó rei, os teus pensamentos adentraram a tua mente sobre a tua cama. O que deverá acontecer doravante, e aquele que revela segredos faz-te conhecer o que acontecerá. Porém, quanto a mim, esse segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha mais do que qualquer vivente, mas por causa dele se fará conhecida a interpretação ao rei, e para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, vistes e observastes uma grande imagem. Essa grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti e a sua forma era terrível. A cabeça dessa imagem era de ouro fino, e o seu seio e os seus braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés de parte de ferro e parte de barro. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, que eram de ferro e barro, e os quebrou-se em pedaços. E os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrantados em pedaços juntamente, e tornaram-se como a palha das eiras do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Esse é o sonho, e nos revelaremos a sua interpretação diante do rei. Antes dele falar a interpretação, olha o que significa esse sonho. Nabucodonosor tem um sonho, a qual Deus atormenta o espírito dele para que ele não descansasse e buscasse a interpretação do sonho. Então o rei Nabucodonosor não conseguia dormir mais, até que lhe fosse revelado a interpretação, porque é realmente um sonho terrível. E Daniel, ele revela a interpretação para o rei. Ele fala que ele viu uma estátua com 5 diferentes partes, que era a cabeça de ouro, o tronco de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro com ferro. E depois, mais pra frente, na interpretação, ele fala que essas 5 partes dessa estátua, dessa imagem, são 5 reinos que passaram pela terra. Porém, ao final disso tudo, vem uma pedra desgovernada e bate no pé da estátua. Esse detalhe é importante. Ela bate no pé da estátua e a estátua, ela inteira quebra. Ou seja, se a estátua era os 5 reinos e essa pedra, ela bate no pé, ou seja, todos os reinos são destruídos. A rocha, essa pedra, significa Jesus, significa o reino de Deus, que no final dos tempos bate no último reino e acaba o reinado humano. E no final ele fala de um monte a qual sai águas e transforma toda a terra, ou seja, o final de tudo. Foi revelado na Nabucodonosor, o final de todo o tempo, ou seja, a consumação do século. E Daniel dá a interpretação. A cabeça dessa imagem
era de ouro fino, e o seu seio e os seus braços de prata, e o seu ventre e sua coxa de bronze. Já li essa parte. Tu viste até que uma pedra foi cortada, também já li. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata, e o ouro foram quebrantados, também já li. Esse é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder e força e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tua mão, e fez de ti o governador sobre todos. Tu és essa cabeça de ouro, e depois de ti levantar-se-á outro reino, inferior ao teu, e há um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, e como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. E enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro do oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá, porém haverá nele a força do ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com barro lamacento. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte, parcialmente fraco. Enquanto tu viste ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar, a semente de homens, porém eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. Nos dias desses reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos, e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos, e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante, e o sonho é certo e a sua interpretação correta. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face, adorou Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oferta e aromas suaves. O rei respondeu a Daniel e disse: Bem, verdade é que o seu Deus é um Deus de deuses e o Senhor de reis, e um revelador de segredos, visto que tu pudeste revelar esse segredo. Então o rei fez Daniel um grande homem e deu-lhe muitos presentes valiosos e o fez governante sobre toda a província da Babilônia e chefe dos governadores sobre todos os homens sábios de Babilônia. Então Daniel pediu ao rei, e ele estabeleceu Sadraque, Mesaque e Abdinego sobre os negócios da província de Babilônia. Porém Daniel sentou-se ao portão do rei. E que nós terminamos a nossa leitura. Paramos no capítulo 3. E depois traremos mais interpretação, traremos mais uma palavra acerca desse sonho, porque é muito importante. E ele ainda não se cumpriu completamente. Ou seja, nós cremos que Daniel ele recebeu uma parte da visão do Apocalipse e João ele terminou essa visão recebendo a parte completa. E isso é muito interessante. E eu encerro a minha palavra aqui, né, com essa leitura. Obrigado por esse tempo, que o Senhor abençoe, guarde sua família e nos vemos até a próxima.